E, gente, a velocidade com a qual a informação transita e trafega nos dias atuais é surpreendente. Mas muitas vezes essa velocidade com a qual a informação chega até nós nos deixa apreensivos em relação a algum fato ou a algum fenômeno, como por exemplo o relatado recentemente na imprensa brasileira sobre o surgimento de um vírus na Índia chamado vírus Nipah e o potencial fato de que esse vírus poderá causar uma próxima pandemia. É sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você a se inscrever também aqui no nosso canal e a compartilhar os nossos vídeos. Se quiser, pode deixar teu comentário, tua crítica, tua sugestão de vídeo. Pois é, o vírus Nipah ele foi identificado em 1999 na Indonésia, quando houve um surto dessa doença naquele país. De lá para cá, as autoridades de saúde e a OMS vêm monitorando esse vírus. É um vírus que parasita morcegos frugívoros, que são morcegos que comem frutas, e esses morcegos, quando contaminados e comem frutas, deixando saliva, urina ou fezes nessas frutas, e essas frutas não são adequadamente higienizadas em sucos ou para o consumo da própria fruta, o vírus foi transmitido a seres humanos e pode passar de seres humanos para seres humanos. Além disso, porcos também podem se contaminar ao comer frutas contaminadas pelos morcegos e passar essa contaminação para os seres humanos. Entretanto, a doença que esse vírus provoca, e eu falo já já a respeito dela, ela tem uma baixa capacidade de transmissão. Não é como, por exemplo, a Covid-19. O coronavírus se transmite muito facilmente entre as pessoas. Uma única pessoa infectada com coronavírus pode transmitir a Covid-19 para dezenas de outras pessoas. Foi identificada na Índia agora recentemente uma criança de 12 anos que morreu de uma encefalite, ou seja, um edema, um inchaço, uma inflamação do cérebro, do encéfalo, causada pelo vírus Nipah. E essa criança teve contato com 188 outras pessoas, é o que as autoridades da Índia admitem. Essas pessoas estão sendo monitoradas. Pois bem, o que é que a doença, a virose causada pelo vírus Nipah, provoca nas pessoas? Inicialmente, há um período de incubação de 4 a 14 dias, ou seja, de 1 a 2 semanas. Lembrando que o período de incubação é aquele período entre a pessoa contrair o vírus e começar a manifestar os primeiros sintomas. Isso é preocupante porque de 1 a 2 semanas, a pessoa tendo o vírus, não tendo sintomas, pode transmitir o vírus a outras pessoas, embora numa taxa bem menor que o coronavírus. Além disso, quando a pessoa começa a manifestar os primeiros sintomas, os sintomas se confundem muito com uma gripe, com uma dengue, como tosse, febre, dor de garganta, dor no corpo, ou seja, são sintomas inespecíficos. Fica difícil fazer o diagnóstico nessa etapa. Com o avançar da doença, o vírus chega até o encéfalo e lá provoca uma encefalite com edema e inchaço do cérebro, e aí é que estão as maiores complicações, porque não há remédio para tratar essa virose e não há vacina para prevenir essa virose. A taxa de mortalidade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, varia de 45% a 75%. Se a gente compara com a taxa de mortalidade da Covid-19, que é 2,5%, é uma taxa elevadíssima de mortalidade. Uma outra coisa que é preocupante é que, além da alta taxa de mortalidade do vírus Nipah, ele também deixa sequelas neurológicas irreversíveis em aproximadamente 20% das pessoas que contraem o vírus Nipah, desenvolvem a doença e curam a doença. Para que essa doença, entretanto, se transforme numa pandemia, são necessárias uma série de condições, e uma série de condições favoráveis a que isso aconteça. No momento, essas condições não são verificadas, então o risco de que o vírus Nipah provoque uma pandemia é muito, mas muito baixo. Entretanto, as autoridades estão monitorando, a Organização Mundial da Saúde está acompanhando o fato de perto, porque esse vírus ele pode, em contato com o hospedeiro, sofrer mutações. E eu lembro que os vírus, para sobreviverem e evoluírem, precisam de contato com o hospedeiro. Então, os vírus começando a se multiplicar, eles podem sofrer mutações que se acumulem, podem originar variantes, e alguma dessas variantes do vírus Nipah surgindo, ele se multiplicando em pessoas, poderá dar origem a um vírus mutante
que possa ser mais infeccioso do que o atual. Foi o que houve, por exemplo, com a Covid-19. O coronavírus, na sua forma original, começou a se multiplicar nas pessoas e começou a dar origem às variantes. A variante P1 ou Gama aqui do Brasil tornou-se mais infecciosa que a forma original do vírus e a variante Delta tornou-se muito mais infecciosa que a forma original do vírus. Então, é necessário monitorar sim, é necessário tomar cuidado, porque o vírus Nipah se multiplicando em pessoas lá na Índia poderá dar origem a alguma variante que possa ser mais infecciosa e aí sim ele poderá ganhar a capacidade de se tornar um vírus com potencial de causar uma pandemia. Eu lembro também que para que uma epidemia vire pandemia, é necessário que, primeiro, o número de casos se descontrole lá na Índia e que comece a se espalhar por outros países, outros continentes e atinja o mundo inteiro para virar uma pandemia. Então, até lá, tem muita coisa a acontecer. Eu acho que o mais prudente a essa altura é começar estudos no sentido de se desenvolver uma vacina para o vírus Nipah e monitorar os casos. Por quê? No momento, o vírus Nipah ele não oferece risco de se tornar uma pandemia. Fiquemos todos tranquilos em relação a isso. Naturalmente que se esse vírus chegar ao Brasil, o cenário aqui também pode preocupar um pouco, porque o Brasil, como um país de clima tropical, tem muitas espécies de morcegos frugívoros que potencialmente poderiam ser hospedeiras desse vírus. Bom, eu espero com isso ter podido esclarecer a vocês com algumas informações acerca do que é o vírus Nipah e da doença que ele provoca e a gente ficar um pouco tranquilo em relação a isso, porque a probabilidade desse vírus no momento atual, nas condições atuais, causar uma nova pandemia são muito baixas. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, tua crítica, se puder compartilha para que ele ganhe relevância aqui dentro do YouTube. Um forte abraço, até a próxima.